Bom dia, quarto ano. Como vocês vão? E aí, gostaram das avaliações? Bom, eu consegui ver algumas e eu percebi que infelizmente, né, o objetivo não foi exatamente alcançado, né? Tiveram alguns alunos que as notas não foram muito legais. Também não vou citar nomes, né? Não há necessidade para isso. Apenas comunicando, né? E na verdade, eu falando dessa maneira, tenho certeza que quem está me assistindo agora tem noção, né? Do que fez em suas provas, né? Eu não achei que fosse tão difícil, não. Mas tiveram muitas pessoas que perguntas simples assim ainda não conseguiram alcançar o resultado, a resposta coerente, tá bom? Só para comunicar. Depois sairá os resultados, quem precisar de paralela faremos, enfim, tudo vai ser resolvido, não há com o que se preocupar. Bom, enquanto isso, a gente vai dando andamento nos conteúdos que não foram vistos, né? Porque nós ainda não terminamos essa primeira unidade do livro de Geografia. Ainda temos alguns assuntos em pendência, né? Tanto é que a ideia seria 15 questões. Eu não me recordo se eu coloquei as 15 para o quarto ano, acho que só teve uma ou duas. Se é que houve, é que agora não me vem na memória. Mas enfim, é bem possível que não tenha ocorrido esse questionário com 15. E sobre o questionário, eu gostaria de lembrá-los que eu não altero. Esse questionário que você responde, falo por mim, e eu acredito que a grande maioria das tias, gostaria de falar mais uma vez, eu não altero. Simplesmente eu dispenso algumas questões e deixo as que eu vou realizar como avaliação, tá certo? Então não há alterações, né? Por isso que fica aquele monte de interrogação na minha cabeça. Meu Deus, como? Como erraram? Como foi possível errar? Como foi... Porque é praticamente bem mastigadinho que as tias dão a vocês os assuntos, até para que vocês não tenham tanta dificuldade, até porque também há alunos que se encontram em casa, não estão vindo para o presencial, enfim, tem muitas coisas. Mas deixemos isso para lá e vamos dar continuidade. Veja, eu vou trabalhar com vocês um tema que é o tema do momento, que todo mundo conhece, que já virou, como diz, cantiga de grilo, só no cri-cri-cri, né? Mas que mesmo a gente tendo o conhecimento básico, muitas vezes, não dá tanta importância a eles, né? Acha que está distante, que está em outro país, que está em outra cidade do nosso Brasil, que não está perto de nós, que não nos influencia, enfim. E ao longo dos anos, de muitos estudos, não meus, lógico que não, mas da ciência, né? Da ciência como um todo, a gente vai sabendo e vai acreditando que o que acontece no meio ambiente reflete em nossas vidas, né? Ah, mas como, tia? De diversas maneiras, estiagens prolongadas, né? Chuvas excessivas em lugares que deveria se chover, digamos, em um ano, às vezes chove em 6 meses, aquela quantidade, enfim. Então essas são mudanças climáticas que são consequências dos impactos ambientais que nós seres humanos causamos, né? Vejamos, aqui, eu não vou trabalhar outro tema a não ser esse. Destruição da fauna e da flora. Se eu perguntasse a você, o que é que você entende a respeito desse assunto? O que é que ele nos causa? Quais são os problemas que nós vivenciamos diante dessas destruições que estão sendo constantes e diárias? O que vocês poderiam me dizer? Enfim,
Aqui diz o seguinte, né? As alterações das paisagens promovidas pelo ser humano, em muitos casos, podem causar sérios danos à fauna e à flora. A destruição de áreas de vegetação nativa, principalmente pelo avanço das cidades e expansão das atividades agropecuárias, não apenas contribui para o desaparecimento de espécies vegetais, mas também compromete a sobrevivência de animais silvestres, como aves, répteis, insetos, entre tantos, que vivem na floresta. São as suas casas, né? Por isso, muitas espécies correm o risco de perderem seu habitat ou até mesmo serem extintas. Enfim, quando vou dizer mais uma vez, e acredito que vocês já devam até estar cansados dessa mesma conversa, a destruição ou melhor, a utilização da floresta atlântica, amazônica, as outras biodiversidades como o cerrado, a caatinga e tantos outros, né, que fazem parte da vegetação brasileira, não só brasileira, mas de muitos outros países, que logicamente mudam as configurações, fazem com que, em primeira mão, aquele ambiente que está sendo desmatado acaba sofrendo uma grave consequência, né? Acaba perdendo sua mata, que é a mata nativa. Mata nativa quer dizer aquela mata que está naquele local, seja que tipo for. E, consequentemente, nós também precisamos fazer esse casamento, que quando há a perda das matas nativas, em muitos locais, em muitas regiões brasileiras, consequentemente estamos perdendo não só a mata em si, como também estamos perdendo animais de diversas espécies, né? Esses animais, como aqui o texto mesmo citou, mamíferos, répteis, insetos, né? Então, quando isso ocorre, é o que nós chamamos de impacto ambiental. Causa um impacto, certo? Impacto ambiental. E essa causa desses impactos ambientais, eles vão se expandindo, eles vão se tornando maiores. Eles não só ficam concentrados onde justamente houve onde houve aquele desmatamento. Ele não se limita só àquele pedacinho de chão, vamos assim dizer, né? Ele vai para mais longe, ele alcança espaços muito maiores, né? Então, quando há essas perdas da fauna e da flora, há um desequilíbrio na natureza. Pois é, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio está em torno, justamente, como eu também devo já ter dito, na retirada das matas ciliares, né? Então, muitas dessas matas, quando elas são desmatadas, elas acabam desprotegendo o solo e muitas vezes desprotegendo os leitos de rios ou também as nascentes dos rios, né? Então ficam muito vulnerável. Naturalmente fica muito vulnerável ao desgaste, ao calor intenso. Então tudo vai se tornando muito vulnerável, vai fazendo com que alguns rios percam a sua quantidade de água, né? Se existir um volume maior, possa ser que haja uma diminuição, possa ser que haja um assoreamento nos rios. O que seria assoreamento? São bancos de areia, né? Como não há mata, não existe mata que protege essas regiões, esses locais, então o vento mesmo faz com que essa terra, esse solo caia dentro dos rios. E ele vai perdendo suas profundidades, a profundidade natural do rio. E os animais, nem se fala, né? Os animais, além de perder seus habitats naturais, também com isso vão perdendo esse espaço, vai perdendo com ele sua alimentação e sua casa, né? Nós não temos uma casa para morar? Você e eu, todos nós não temos? Pois é, esses animais acabam perdendo onde se esconder de predadores, por exemplo. Esses animais acabam perdendo
a sua alimentação, porque a sua alimentação estava onde existia essa mata nativa. Então, consequentemente, existe um problema lá que está na floresta e ela, ao mesmo tempo, traz para nós problemas, certo? E como assim? Como é que vai trazer problemas para a gente aqui? E acabou de falar logo no início. O aquecimento global, como muitas pessoas falam, estudiosos e tudo mais, é uma consequência de muitos e muitos anos, não foi de um dia para a noite. E esse aquecimento global, por exemplo, que hoje nós vivenciamos, que a ciência diz existir, foi e é justamente pela intensidade de gases tóxicos que são jogados a todo instante na atmosfera, isso é um ponto, a perda das vegetações nativas que fazem a limpeza desse ar, fazendo a troca gasosa do carbono, ou melhor, da troca gasosa do carbono para o oxigênio, pois são as plantas, são os vegetais, são as árvores que fazem esse processo, não somos nós. E aí é onde tem. Consequentemente, nós sofremos ou de um calor muito intenso, que há muitos anos atrás não existia e hoje está em temperaturas elevadíssimas, ou então em chuvas torrenciais também muito intensas, que antes não faziam parte do contexto e hoje fazem, tá? Então, desequilibra tudo. É um desequilíbrio global. Não só se resume na floresta, lá na Amazonas. Ah, ficou por lá. Não, gente. Todos nós, do Iapoque a Chuí, sofremos, passamos por muitas dificuldades e problemas, tá? Problemas ambientais constantemente. Quando se fala em insetos, vamos matar os insetos. Gente, para vocês terem uma noção, assim, não que eu tenha conhecimento científico, jamais, mas eu gostaria de deixar de antemão as abelhas. As abelhas hoje estão passando, por incrível que pareça, mas por algumas reportagens que já vi, as abelhas estão passando por um processo bastante crítico na natureza. Pois é, uma abelha. Gente, uma abelha. Qual a importância? Ah, o mel. Não, não somente o mel. Ela, de forma natural, sem que ninguém mande, lógico, ela faz o processo de polinizar as plantas. Pois é. E por meio delas, muitas vezes, por meio desse processo muito singelo que elas fazem, que é se alimentar do pólen, elas pousam em outra plantinha, que é da mesma espécie, e faz com que possa haver o crescimento de vegetais, de algumas frutas, quem sabe, entre tantas outras. Então, essas abelhas, diante do processo que nós temos hoje, que é o agrotóxico, né, para evitar que pragas se desenvolvam em plantios enormes, eles acabam não só, digamos assim, matando os insetos que prejudicam a esses plantios, mas inclusive também as abelhas acabam sofrendo esse problema, né? E a gente acaba pagando. Pois é, porque nós achamos que um ser tão miudinho, tão simples, não tenha valor nenhum, mas é importantíssimo para a cadeia alimentar, para a nossa existência, para a nossa sobrevivência e para a nossa qualidade de vida. Pois é. Aí diz assim, já aqui no final diz, como medida para amenizar ou mesmo impedir que espécies de fauna e de flora sejam destruídas, são criadas unidades de conservação, áreas delimitadas, com o objetivo de preservar os aspectos naturais de determinados ambientes. As unidades de conservação estão sob responsabilidade do governo, que realiza constantemente monitoramento e controle dessas áreas. Então, essas unidades de conservação são mais ou menos como áreas ecológicas, né? Que são, algumas levam o nome de RPPM, se eu não estou errado, RPPM. Então, essas RPPMs, elas são áreas de conservação. Pois é, ou seja, o governo atua dentro daquelas áreas onde nada nem ninguém possa destruí-las, nada nem ninguém possa desmatá-las.
onde há muitas vezes dentro desses setores, há muitas vezes nascentes de rios. Então eles precisam ter uma área quilométrica em volta dessa nascente, coberta de vegetação nativa, para que essa nascente não possa secar, certo? Para que essa nascente possa prosseguir e alimentar os rios que dali por diante vão vir a surgir, certo? Gente, olha, eu não vou dar continuidade, essa vai ser a nossa aula de hoje. Não quer dizer que nós não vamos ter atividade, sim, nós teremos. Eu vou passar no quadro, tá, a atividade, e mando para vocês. E antes que eu me esqueça, tudo indica que eu vou também trabalhar com um vídeo onde explique melhor sobre essas unidades de conservação, que vocês possam ter como exemplo, certo? E aí vocês possam entender melhor do que elas se tratam. Eu falando assim fica um pouco sem lógica, então no vídeo vamos observar o que são, como elas são trabalhadas, como elas são mapeadas, certo? É isso que a gente precisa entender, essas unidades de conservação, ok? Pois bem, por agora é só isso, tá? Vamos agora aguardar para a nossa próxima aula. E todos se cuidem e passem um bom final de semana. Tchauzinho!